Bom, então, uma boa noite para todos. Eu gostaria, na pessoa do Marco Aurélio, de agradecer pelo convite, de aqui estarmos fazendo parte dessas comemorações e também parabenizar, na pessoa dele, a todos os tarefeiros da casa, do Centro Espírita de Jacarepaguá, que alcançam uma marca assim tão impressionante. Praticamente aí já às portas do Sesc Centenário, numa história que praticamente se funde com a própria história da doutrina espírita. 148 anos de serviço, de sementeira com Jesus, com Kardec, com tantos corações que certamente já fizeram parte dessa história, fazem parte dessa história e que farão parte dessa história. Então ficam aqui os nossos votos de muitos anos mais nessa seara de luz com Jesus, que os corações possam se entrosar cada vez mais na fraternidade, nas teias divinas do amor e do bem, que é a grande e mais fundamental obra de cada centro espírita, de cada núcleo cristão. Entrelaçar corações para a obra do bem, para a obra do reino divino no mundo. Então a gente fica realmente muito grato, muito honrado de podermos fazer parte dessas comemorações, nessa data tão marcante, e que venham aí logo os 150 anos de serviço e muitos anos mais. E para podermos nos conduzir na reflexão nesta noite, diante do tema a que nos propusemos, Kardec e vida, nós nos recordamos de uma fala de Bezerra de Menezes, numa conhecida mensagem sua, que está na revista Reformador, de outubro de 1995, também no livro Caderno de Mensagens, capítulo 6, uma mensagem que ele trata sobre a unificação e na qual ele vai falar sobre Allan Kardec, esse apóstolo da renovação humana, como Emmanuel o define, que precisa ser por nós cada vez mais, de fato, incorporado, trazido à nossa vida. É esse o nosso intuito na reflexão desta noite. Analisarmos essa presença de Kardec, do que ele representa acima de tudo, da sua obra, do seu exemplo, na nossa vida e na nossa jornada. Por isso, Bezerra de Menezes, nessa mensagem que citávamos, em determinado momento nos diz: seja Allan Kardec em nossa vida não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, mas suficientemente vivido, chorado, sofrido e realizado em nossas próprias vidas. Então, olha a profundidade dessa frase, o convite que Bezerra aí nos faz. Claro, manifestar, apregoar, divulgar, conhecer a obra de Kardec é essencial. Mas Bezerra nos convida a ir além. Não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado. Kardec também em nossas vidas, suficientemente vivido, chorado, sofrido e realizado em nossas próprias vidas, em nossa própria trajetória. Ou seja, irmos mais fundo nessa relação, alcançando toda a profundidade dessa personalidade, desse espírito que nos legou não somente obras magníficas que falam à razão e ao coração humanos, mas nos legou também uma obra que não pode ser esquecida, que é da sua própria vida, na condição de apóstolo que foi e que é do Cristo. O Espírito mesmo, o Espírito de verdade mesmo dirá: o meu apóstolo vos instrui. Então é essa vida, a vida de Kardec, que nos cabe também transplantar para nós, incorporando no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa maneira de lidar com o conhecimento, com o diálogo, com as circunstâncias, com as relações, com as nossas buscas aqui na experiência material, nos inspirando também no método de Kardec, na sua maneira de proceder, nos seus exemplos que foram e seguem sendo para nós um farol realmente do que seja o cristianismo
vivido, o cristianismo redivivo, o evangelho redivivo, dentro dessa proposta do Consolador prometido. Então nós vemos em Kardec essa coerência entre vida e obra, que dá à obra mais grandeza e que ressalta também a beleza, a profundeza de uma vida de entrega, de uma vida de fidelidade, de uma vida de coerência. Recordando, inclusive, o próprio Livro dos Espíritos, na questão 905, Kardec nos dirá, perguntando, aos espíritos, acerca daqueles indivíduos que escreveram obras de grande valor moral para a humanidade, que contribuíram para o progresso da humanidade, mas que acabaram não aplicando essas obras que escreveram a si mesmos. Os princípios, as orientações que trouxeram para tantos, acabaram sendo inócuas, sendo não aplicadas em suas próprias vidas. Kardec, então, questiona os espíritos acerca da responsabilidade desses indivíduos, questiona aos espíritos se aquilo lhe seria levado em conta, e os espíritos então dizem que a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho, e que grave era a culpa ou a responsabilidade daqueles indivíduos, porque tinham mais conhecimento, discernimento, para agirem mais de acordo com aquilo que propagavam, com aquilo que difundiam. Então existem esses espíritos, esses casos, em que se identifica uma clara dissonância, um claro distanciamento entre vida e obra, entre o que foi escrito nos livros, nos textos, nas cartas, e aquilo que foi escrito no livro da vida, da exemplificação cotidiana. Mas este não é o caso de Kardec. Em Kardec não há esse distanciamento. Pelo contrário, Kardec foi legitimamente espírita, viveu como tal. Não foi simplesmente o codificador da doutrina espírita, não foi simplesmente um instrumento fiel da espiritualidade superior, foi o primeiro espírita no sentido mais integral do termo, fazendo da sua vida a própria divulgação mais excelente, mais eloquente da doutrina que apresentava, então, ao mundo. Nós vemos em Kardec essa coerência entre a obra escrita, naturalmente conduzida pela espiritualidade superior, mas também uma vida condigna, uma vida espelhada de fato naquilo que ele divulgava. Por isso, a vida apostolar, por isso o título merecido de apóstolo, por isso o próprio São Luís, em determinado momento, dirá que quando foi ele escolhido, sabiam os espíritos que a sua fé é daquela que faz moverem-se as montanhas, que, qual muro de aço, aquela fé haveria de resistir a todos os ataques, como de fato resistiu, não só aos ataques do mundo, entre encarnados, mas ficamos a imaginar também a resistência daqueles espíritos que na espiritualidade ainda obram nas sombras, ainda obram contra a luz. E, no entanto, Kardec manteve-se firme, manteve-se fiel a esse propósito. Então, é essa vida que nós queremos alcançar. Claro, a obra que reflete a vida, mas também toda essa grandeza de exemplificação que se funde com a própria obra. É esse Kardec que nós queremos trazer para a nossa vida e fazermos nesta noite uma reflexão para meditarmos, cada um de nós, no santuário da consciência, no silêncio do coração, o quanto de fato Kardec em nossa vida já se faz presente. Não só na forma do conhecimento, já crido, como diz lá Bezerra de Menezes, não só sentido, não só pregoado ou manifestado, mas Kardec vivido, sofrido e chorado. É interessante que ele tenha se utilizado desses verbos. Kardec, sofrido e chorado. O que ele quer dizer com isso, Bezerra de Menezes? Ora, assim como o mestre, o grande mestre de todos nós, o Cristo, teve a cruz em seus ombros, assim também como o mestre lionês, seguindo pelos passos de Jesus, teve também a sua cruz, teve também os seus momentos de lágrimas, de cansaço, de exaustão, mas sempre contrapôs a isso a sua
força, a sua perseverança, a sua resolução, somos nós também, discípulos em menor escala, convidados a também deixar pelos passos, pelo caminho, as lágrimas e o suor dos nossos esforços por seguir a Jesus. Isso será Kardec sofrido, chorado, não no desespero, não na revolta, mas sim na cota de sacrifício, de renúncia, de entrega que pudermos dar à obra da doutrina espírita, primeiramente em nossa vida, mas a obra espírita também no mundo, difundindo as luzes do Consolador e também do Evangelho Redivivo. Seria essa a ideia que Bezerra de Menezes quer nos transmitir. Então é sobre isso que nós vamos refletir, partindo de uma outra mensagem, também de Bezerra de Menezes, agora no livro Vereda de Luz, capítulo 5, intitulada justamente Kardec e Vida, em que Bezerra de Menezes vai nos convidar a fazer uma análise de como Kardec, nesse sentido mais abrangente que aqui trouxemos, exemplo e obra, como isso vai alcançar cada frente da nossa atuação, da nossa vida, promovendo renovação, promovendo transformação, promovendo iluminação. Então, Bezerra, nessa mensagem, quer refletir conosco quais são os resultados desse contato com Kardec. Contato profundo, contato de vivência, de abertura, de sinceridade para a transformação. Como isso vai impactar a nossa vida como um todo. Porque vale aqui lembrar, o próprio Kardec vai definir o Espiritismo com essa abrangência. Como o Espiritismo ele vai se prender, ele vai influenciar os mais diversos ramos do pensamento humano e, naturalmente, da nossa vida. Por exemplo, no livro O que é o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, no diálogo com o cético, Kardec constrói ali essa parte da obra na forma de diálogos. No diálogo com o cético, em determinado momento, Kardec dirá que o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia e da metafísica, da psicologia e da moral. É um estudo imenso, o estudo da doutrina espírita. Então, olha o que ele está dizendo. É uma doutrina de tal grandeza a que Kardec nos trouxe, assim como a sua exemplificação, que vai nos abrir horizontes vastos, horizontes de entendimento renovado, amplificado, no campo da filosofia, no campo da metafísica, no campo da psicologia e, portanto, de nós mesmos, no campo da moral, enfim, é todo um universo que se nos abre. Também no Livro dos Espíritos, lá no item 13 da introdução, quando Kardec define para nós o Espiritismo como ciência do infinito, ele vai nos dizer, mais uma vez, que o estudo do Espiritismo, ele se prende, ele está relacionado com todas as questões da metafísica, da ordem social, é um mundo, de fato, que se abre para todo aquele que dedica tempo, que dedica esforço a esse estudo. Não é algo que se adquira em apenas algumas horas. É algo, essa ciência do infinito, bem como os frutos que ela pode produzir na vida de cada um, refletindo naturalmente na vida da comunidade em que o indivíduo está inserido, é algo que demanda tempo, esses resultados. Esforço, dedicação, continuidade, como Kardec vai frisar na introdução de O Livro dos Espíritos. Então vejamos só, Kardec, ao tratar da doutrina espírita, na sua relação com os vários campos do saber humano, do conhecimento, do pensamento, ele diz o quanto ela, com as suas chaves de entendimento, com as novas variáveis que ela insere no pensamento humano, fundamentais, o quanto ela amplifica horizontes, o quanto ela tangencia todos esses assuntos. Não será diferente na vida de cada um de nós. Uma vez que acolhemos, de fato, essa mensagem e esse exemplo de Kardec, quando Kardec alcança a nossa vida, e isso, de fato, nos leva a processos de transformação, a gente vai vendo quão benéficos não são os resultados e quanto não nos impulsionam, de fato, na senda do progresso em que todos estamos inseridos. Então, é nesse sentido que Bezerra quer nos convidar a refletir acerca
do legado de Kardec em nossa vida, da gratidão que nos cabe ter para com esse espírito, mas gratidão no sentido mais profundo, mais legítimo do termo. Não simplesmente uma gratidão na forma de palavras, mas como Emmanuel mesmo nos define no livro Pão Nosso, capítulo 163, uma mensagem intitulada Agradecer, o conceito mais verdadeiro de gratidão. Emmanuel nos diz assim, que no círculo cristão dos seguidores de Jesus, não nos cabe mais manter o velho hábito, o velho vício daquele reconhecimento em frases laudatórias e bombásticas, ou seja, do culto à personalidade. Não é esse o propósito. No círculo dos seguidores de Jesus, dos discípulos do Cristo, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Então, olha que feliz definição de gratidão. O que é essa gratidão que Bezerra aqui vai nos convidar a exercer para com Kardec? É uma gratidão que represente de nossa parte um compromisso ainda maior de trazer Kardec para a nossa vida, aplicando proveitosamente todas as dádivas imensas que dele recebemos, pelas obras e pela vida apostolar. É esse o enfoque que nós gostaríamos de dar na reflexão desta noite. Então, indo à mensagem que mencionamos, mais uma vez, capítulo 5 do livro Vereda de Luz, intitulada Kardec e Vida, Bezerra de Menezes começa nos dizendo o seguinte: Jesus nos trouxe a verdade. Kardec, porém, nos trouxe a interpretação. Muito similar ao que Emmanuel vai nos dizer em uma outra mensagem, no livro Opinião Espírita, capítulo 2, em que ele faz uma comparação entre o mestre e o apóstolo, em que ele faz uma análise dessa profunda coerência entre o Cristo, na sua obra divina, na sua missão divina, e Kardec, dando continuidade ao desenvolvimento da mensagem do Cristo, amplificando o nosso entendimento da mensagem e da obra de Jesus. Então, Emmanuel faz lá uma comparação e ele conclui, então, dizendo: Jesus a porta, Kardec a chave. Muito similar ao que Bezerra de Menezes aqui nos traz. O Cristo, sendo ele, do ponto de vista que o Espiritismo nos ensina a enxergá-lo, um espírito puro, um espírito que preside tanto a formação desse orbe, presidiu o processo de formação deste orbe, como também a evolução de todos os seres que aqui evoluímos, o Cristo é para nós esse referencial. Como o Evangelho mesmo nos diz, caminho, verdade e vida. Ou seja, ele é o norte, é o caminho que nos impele, que nos ensina a caminhar, modelo e guia. Caminho orientado, pautado na verdade, ou seja, na lei divina. O Evangelho do Cristo é a lei divina vivida e aplicada. Então, a verdade como caminho libertador, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Cristo é caminho, verdade e vida. O resultado daqueles que tomam esse caminho, pautando-se, conduzindo-se pela verdade, é sempre e cada vez mais vida. Vida abundante, plenitude, liberdade interior, ampliação de faculdades, de possibilidades, os espíritos que vão subindo os degraus da hierarquia, da escala espírita, que vão se libertando das algemas, das paixões, da materialidade, enfim. Jesus é para nós, portanto, essa expressão maior da verdade, tanto pelo que falou, pelas lições que nos legou, mas sobretudo por aquilo que foi a sua vida como também verbo, sua vida, o verbo falado, o verbo vivido, o verbo que se fez carne. Mas muitas vezes essas lições, ao longo dos séculos, foram incompreendidas, seja por interesses humanos, seja pela ignorância, pelas nossas próprias imperfeições. Em muitos dos aspectos, fugimos ao entendimento mais adequado, mais profundo do Evangelho, construímos todo um castelo de teorias, de concepções, por vezes muito distanciadas da realidade, daquilo que Jesus nos trazia, daquilo que são as leis espirituais.
Surge, portanto, a doutrina espírita, como sabemos, com uma finalidade primordial, dentre outras, mas uma ali central, como os espíritos mesmo vão fazer questão de frisar. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ao prefácio, por exemplo, nas palavras do Espírito de Verdade. Um dos objetivos que é justamente o de esclarecer o que Jesus havia nos trazido, de dissipar as sombras da ignorância, as sombras da incompreensão quanto às lições de Jesus, de apresentar o entendimento dessas leis espirituais que nos regem a todos, dessas leis morais que regem o universo, para que, entendendo melhor as lições do Cristo à luz desses conhecimentos, reencarnação, mediunidade, lei de progresso, lei de causa e efeito, enfim, uma série de elementos que a doutrina espírita nos traz, entendendo melhor o Cristo, esse modelo, a gente conseguir aplicar isso mais proveitosamente no dia a dia. Por isso, Kardec mesmo dirá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita será ou conterá uma série de chaves que nos permitem acessar os tesouros inesgotáveis do Cristo de Deus e do seu Evangelho. Por isso, logo ao início, Bezerra nos traz essa ideia. O Cristo é a verdade. Ele é o caminho. Todas as tradições espirituais do mundo, já recebidas em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os povos, no fundo, partiram do seu coração através de emissários, de mensageiros que ele nos enviou, e tudo, no fim, vai acabar desaguando nele, vai acabar desaguando nesse modelo maior de vivência da lei divina para o planeta terrestre. Então, ele é essa verdade. Kardec, porém, é interpretação, nos trouxe as chaves interpretativas para que reconsideremos uma série de concepções outrora construídas acerca do seu evangelho que precisam ser renovadas à luz desses novos entendimentos. Daí, prossegue Bezerra, o nosso dever de comunicar a Allan Kardec, a todos os setores da vida individual e coletiva, razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar. E aí ele vai prosseguir. Mas vale aqui destacar. Dever de comunicar a Allan Kardec. Primeiramente, ele deixa claro, para a nossa vida individual. E esse é o grande propósito da nossa reflexão. Como dizíamos, expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento a Kardec, dinamizando-o na nossa vida. Como Bezerra nos trouxe na outra mensagem, Kardec suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas, para que assim ele seja também comunicado ao mundo, às pessoas ao nosso redor. Quantas delas não estão aí em busca de respostas, em busca dessas chaves que o Espiritismo proporciona? Então, cabe-nos comunicar essa vivência pautada por aquilo que Kardec nos trouxe, comunicar isso a partir dos exemplos de cada dia, eloquência daquilo que é vivido, como um Chico Xavier fez, e quão grande comunicador de Kardec ele não foi pela vida, pelo legado. Então, comunicar pela própria exemplificação, mas também comunicar Kardec pelos meios ao nosso alcance, sem qualquer espírito de imposição ou de proselitismo, mas difundir as luzes do Consolador aos corações que por elas possam se interessar. Então é um dever que nos cabe, assim como outrora Paulo saiu a difundir a mensagem do Cristo, Erasto, discípulo de Paulo, nos convida também a estender a mensagem de Kardec, o Evangelho redivivo. Especialmente, vale sempre frisar, pela eloquência da nossa própria vida. Então esse é o convite aqui de Bezerra de Menezes. Kardec e vida. Comunicar Kardec a todas as frentes da nossa vida, então vivemos em coerência com o que ele temos aprendido, viver em coerência com isso, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso centro espírita, porque por vezes, mesmo no centro espírita, nos afastamos dessa proposta. Kardec muitas vezes será um ilustre desconhecido, mesmo em ambientes espíritas. Cabe-nos, portanto, ter essa consciência, comunicar Kardec a todas as expressões da nossa vida para que vivamos como espíritos, vivamos como espíritas com tudo o que isso nos implica. Essa consciência mais transcendente da vida que nos ensina
a valorizar, sim, a encarnação ao máximo como oportunidade de crescimento, mas também sem nos prendermos, a enxergarmos encargos, recursos, acontecimentos, fatos, desilusões, enfim, tudo oportunidades de crescimento, de servir ao Criador, à lei divina, para que, crescendo, possamos também enriquecer a vida e as pessoas ao nosso redor com novos valores. Então, muito importante esse aspecto. Esse o intuito, o sentido de comunicação que Bezerra quer destacar aqui. Mas aí ele prossegue. Por isso, ou razão pela qual nos reconhecemos na obrigação de reafirmar. Kardecizar é a legenda de agora. Kardecizar é a legenda de agora. Lembrando, mais uma vez, não no sentido aqui de cultuar personalidades, mas sim os valores, a exemplificação que o indivíduo, que o espírito Kardec nos legou. Cultuar esse propósito de uma vida verdadeiramente espírita, vivida em coerência com a doutrina espírita. Kardecizar no sentido também de incorporar os conhecimentos que ele nos trouxe, amparado pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, e incorporá-los em nosso viver, a começar pelo estudo metódico, pelo estudo constante, e incorporar também as suas características de bom senso, a caridade sobre a qual ele tantas vezes destacou, falou, enfim, olhar para essa vida como um todo, fundida também a obra, e analisar quais os aspectos mais fundamentais a serem trazidos para a nossa existência. É nesse sentido que Bezerra nos traz esse verbo kardecizar a nossa vida. Por isso, ele diz, sintetizemos em linhas rápidas o que entendemos por kardecização e seus resultados. Então, para deixar isso ainda mais claro, ele vai fazer algumas sínteses para nós do que seja kardecizar a nossa vida, trazer Kardec efetivamente para a nossa vida. E aí ele diz, kardecização do sentimento. Então, qual o resultado de se aplicar Kardec? Mais uma vez, Kardec vida, exemplo, e Kardec obra. Qual o resultado de aplicar isso, esse conjunto, ao nosso sentimento? Diz Bezerra de Menezes, equilíbrio. Então, a partir da doutrina espírita, a partir daquele que foi chamado o bom senso encarnado, na sua exemplificação sempre de moderação, de ponderação, nunca vemos Kardec perdendo a cabeça, se exaltando, não. Kardec é aquele exemplo de equilíbrio, de governo interior. O equilíbrio que é a marca da virtude, como já vemos lá na antiga Grécia, na filosofia clássica, Aristóteles, definindo a virtude como esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio. Kardec que trazia, portanto, essa proposta em si mesmo e que, juntamente com os espíritos, nos apresentou isso também em toda a codificação, em todo o seu legado da sua obra. Prossegue Bezerra. Kardecização do raciocínio. Então, o que é aplicar Kardec ao nosso raciocínio, à nossa maneira de pensar? Diz Bezerra, visão. Então, trazer o método de pensar kardeciano para a nossa maneira de analisar o conhecimento, os acontecimentos, enfim, o método kardeciano de pensar para a nossa vida, isso vai representar mais visão, ampliar horizontes, levar em consideração outras variáveis que um pensamento muito materialista, muito preso, limitado apenas aqui ao mundo material, não consegue alcançar. Então, como estudar em nível mais profundo, por exemplo, psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, enfim, os vários ramos do pensamento humano, moral, por exemplo, como a gente citou, metafísica, como estudar esses aspectos sem trazer essas variáveis da realidade do espírito, da realidade da reencarnação, da realidade do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, lei de progresso, lei de evolução. Como
realmente ir mais fundo nesses ramos do pensamento humano, sem trazer isso para o nosso raciocínio, sem considerar no nosso raciocínio essas variáveis, as equações estarão sempre incompletas, estarão sempre faltando ali elementos. Então, Kardec, com aquilo que nos traz na ciência espírita, vem complementar e amplificar os horizontes da ciência humana, do pensamento humano, apenas do ponto de vista material. Kardec e tudo o que nos traz vem ampliar visões e perspectivas. Kardecização da ciência, humanidade. Então, Kardec, juntamente com os espíritos, sempre buscaram nos mostrar que, ao lado do progresso intelectual, do progresso tecnológico, deve caminhar o progresso moral. Porque a ciência, justamente por muitas vezes ter estado afastada, bem como aqueles que eram os agentes da ciência, os seres humanos, distanciados do progresso moral, utilizaram-se tantas vezes e ainda hoje do progresso intelectual para destruição, para ferir outros irmãos. Então, o Espiritismo, a obra kardeciana, bem como a sua vida, em aliando ao pensamento, ao raciocínio, ao intelecto, a importância da maturidade do senso moral, da caridade, vem agregar humanidade a todos os progressos que venhamos a fazer na ciência e na tecnologia. Porque quando assim o fizermos, evitaremos muitos cataclismos, evitaremos muita destruição que ainda se opera no mundo, justamente por essa distância ainda tão grande entre o progresso intelectual, tecnológico e científico e a moral e a sublimação do sentimento. Aliás, é essa a definição de uma civilização completa que o Livro dos Espíritos nos traz. Só poderemos nos definir de fato civilizados quando conseguirmos equacionar, conjugar o progresso material à vitória sobre as paixões, sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Então, kardecização da ciência é humanidade. Kardecização da filosofia, discernimento. Então, mais clareza, mais profundidade de raciocínio, enquanto muitas vezes a filosofia, especialmente contemporânea, especialmente ali do tempo de Kardec, após Kardec, era uma filosofia que se perdia nas sombras do materialismo, ou da vaidade, ou da prolixidade, do rebuscamento. Kardec nos apresenta uma filosofia que consegue realmente discernir, separar o que é humano, as nossas imperfeições, para buscar aí o divino, para buscar as causas maiores, as respostas maiores, ajudando-nos a superar as sombras que ainda nos entravam a visão, nos dificultam o entendimento da vida e do universo, as sombras do egoísmo, da vaidade, das nossas ilusões humanas. Então é uma filosofia que ganha profundidade, que ganha em discernimento, porque também vai se frisar na doutrina espírita a importância de se trabalhar humildade. A gente recorda, por exemplo, do caso de Paulo, que em buscando Atenas, a cidade dos filósofos, encontrou ali um dos ambientes mais refratários para o Evangelho do Cristo, justamente por conta dessa cegueira causada pela filosofia presunçosa do mundo, distanciada da humildade, distanciada de um coração mais aberto, de um coração mais aprendiz diante da grandeza divina. Então é esse tipo de discernimento que a kardecização da filosofia há de operar. Kardecização da fé, um dos principais contributos do Espiritismo para a fé, racionalidade. Mostrar que é possível sim conciliar fé com razão. Naquele embate do século XVIII, XIX, em que pareciam forças absolutamente antagônicas, fé e razão, propõe o Espiritismo esse terreno de conciliação, dizendo que a fé precisa se voltar à razão, assim como a razão também voltar-se à fé, sentimento e raciocínio precisam se conjugar, o raciocínio burilando o coração, as emoções, mas também o sentimento transformado, iluminando o pensamento, as ideias, os ideais, conjugar cérebro e coração. O Espiritismo propõe esse terreno de conciliação. Kardecização da inteligência, orientação.
Então, não simplesmente o saber pelo saber, para se ufanar, para se vangloriar, mas uma inteligência a serviço, uma inteligência entendida como também uma dádiva, há até uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, missão do homem inteligente na Terra. Então, dar orientação, dar aplicação à inteligência, para que ela não seja um poço estagnado, mas sim uma fonte de vida, de esclarecimento, de luz, de instrução por onde passa. Não para que o inteligente se insule na sua torre de marfim das vaidades humanas, mas para que desça em direção à multidão para educá-la, para instruí-la, para espargir luz e esclarecimento nas consciências. Kardecização do estudo, esclarecimento. Então, estudar de fato para se melhorar, não apenas para arquivar informações muitas vezes desconectas, muitas vezes sem uma aplicação prática, é esclarecer-se para melhor agir. É um estudo com propósito, é um estudo com finalidade, não apenas arquivo morto, mas sim elemento para realizações vivas no cotidiano, na vida da criatura. Kardecização do trabalho, organização. Se tem algo que Kardec nos ensinou, sobretudo com a sua vida e também com a obra, uma organização magistral, uma didática fascinante, mas especialmente também com a sua vida, conciliando tantas e tantas informações, tanto e tanto trabalho, em ali algo em torno de 15 anos, produzir o que ele produziu, só mesmo com uma organização realmente de impressionar. Como temos a aprender isso com Kardec, porque para trabalhar o quanto ele trabalhou naquele período e produzir o que produziu, só mesmo um espírito já com esse senso de organização, de disciplina. Então temos muito aí a aprender com ele nesse sentido. Kardecização do serviço, eficiência. E que eficiência, que entrega, que disciplina, que dedicação. Muito a aprender com Kardec também nesse sentido. Kardecização das relações, sinceridade. Então, sem meias-verdades, sem aparências, sinceridade, mas também sem aquela severidade, sem aquela franqueza que fere o outro. Sinceridade. Apresentar-se tal qual é, deixar as coisas claras, enfim, ser aquilo que de fato se é para consigo, de fato se é no ambiente particular, ser aquilo para com os outros, ser um indivíduo em toda parte, diante de todos, ser o mesmo diante, como ele era, dos potentados da época, como também dos mais simples que o procuravam. Esse espírito de sinceridade, essa humildade que marcava os seus atos, as suas palavras, porque a gente vê nas suas palavras a sinceridade, não era falsa modéstia, não era, enfim, a gente vê pelo próprio espírito que essas palavras transmitem, os sentimentos, quão sincero ele era nas suas relações, na convivência com as pessoas. Kardecização do progresso, elevação, ou seja, não só progresso material, mas sim progresso que eleve as criaturas humanas, a humanidade como um todo, a novas faixas de evolução, de entendimento da vida. Kardecização da liberdade, disciplina. Como dizia o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com Kardec, com a obra que ele nos legou, entendemos que temos sim o livre-arbítrio, mas só seremos livres se bem aplicarmos esse livre-arbítrio em consonância com a lei divina. Único caminho legítimo, verdadeiro para a construção da felicidade. Então, sermos livres para servir a Deus, para atender aos ditames da consciência. Eis a verdadeira liberdade, não a liberdade de se fazer o que se quer, mas de se fazer, como diz Emmanuel, o que se deve. Kardecização do lar, harmonia. Entendendo no lar, pelas teias da reencarnação, esse primeiro núcleo de redenção, essa primeira escola, esse curso que nos ensina a pouco e pouco a desenvolver a fraternidade para com a família humana, entender o valor da oportunidade de estarmos novamente naquele reduto doméstico, junto daqueles corações, e fazer o possível para ali construir, ali estabelecer também um templo de harmonia, um templo de paz, em que os corações ali possam mutuamente se amparar na jornada de renovação e de aprendizado. Kardecização do debate, proveito. Quanto isso é essencial para o nosso mundo, que está aí às voltas com tamanhas dificuldades para o debate,
para o diálogo este inviabilizado pelo egoísmo, pelos personalismos, pela polarização. Kardec, no entanto, na Revista Espírita, com aquela sua habilidade de debater sem nunca disputar, sem nunca converter aquilo em dissensão, em segregação. Debater ideias, sim, absolutamente natural e necessário, mas sem nunca colocar em pauta as pessoas humanas, para com pessoas, caridade, respeito, misericórdia, para com ideias, aí sim, o debate com proveito. Como Kardec diz logo no início da Revista Espírita, o seu grande areópago, o seu grande espaço de debate com todos, discutiremos, mas não disputaremos. Esse é o debate com proveito. Kardekização do sexo, responsabilidade. No âmbito dos sentimentos, ninguém fere a outrem sem ferir a si mesmo. Como nos dirá Emmanuel, no prefácio do livro Vida e Sexo. Não proibição, mas educação. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, entender que nessa dinâmica de comunhão, de troca de sentimentos, temos uma tremenda responsabilidade por aquilo que lançamos em outro coração, e ou cabe-nos zelar com muita consciência e responsabilidade por esse escrínio, por esse santuário sagrado que é o coração de outra pessoa, sem nunca passarmos por cima de outra pessoa, dos seus sentimentos, da sua vida, do seu ser, apenas para usufruir prazer ou apenas para nos aproveitar disso. Então, kardekização do sexo, responsabilidade. Kardekização da personalidade, autocrítica, autoconhecimento, olhar para mim mesmo, estar nesse constante processo de análise, de autojulgamento, para analisar em nós o que precisa ser mudado. Essa posição, portanto, de humildade ativa, essa posição socrática de reconhecermos assim tão pequeninos diante do que nos cabe ainda conhecer, aprender, fazer, para que possamos sempre ser, cada dia mais, melhores versões de nós mesmos. Então, não a cristalização, a cegueira do orgulho e do egoísmo, que cerra os nossos olhos para nós outros e os torna assim tão críticos para com os outros. Voltar esse olhar, antes de mais nada, a nós mesmos, para que venhamos a ter para com os outros também mais compreensão, mais misericórdia e menos críticas ferinas, menos julgamentos despropositados. Kardekização da corrigenda, compreensão. Corrigir, sim, onde se é identificado mal, onde se é identificado erro, ideias que se afastem daquilo que o Espiritismo vai nos ensinando, o Evangelho, apresentar esse debate de ideias, corrigir, mas sempre com tato, sempre com compreensão, sempre com misericórdia, sempre com jeito, respeitando a pessoa, mas analisando também condutas, analisando também ideias, para que a gente possa, uns aos outros, irmos nos auxiliando no progresso e no nosso processo de iluminação, de aprendizagem. E, por fim, kardekização da existência, o ápice a que o Espiritismo nos conduz, caridade. Palavra tão recorrente na boca, na pena, na obra de Kardec como um todo, que os Espíritos também nos apontam como esse grande rumo, esse grande objetivo, a própria virtude divina que deve ser por nós incorporada. Caridade expressando todas as outras virtudes possíveis, benevolência, indulgência, perdão, enfim, a vivência cada vez mais plena do Evangelho do Cristo como caminho verdadeiro de libertação. Caridade que, inclusive, iluminando os sentimentos, ilumina também a nossa razão, abrindo horizontes novos ao pensamento, ao raciocínio, àquela fé que pode, de fato, encarar a razão. Então, a caridade como esse ápice da existência realmente tocada e transformada por Kardec. Vida e obra. E por isso, Bezerra, então, conclui: kardecizemos para evoluir com acerto à frente do Cristo de Deus. Kardec e Cristo. A verdade de Kardec, como diz Bezerra, e o amor de Cristo. É o que nos cabe adotar como balizas para a nossa condução vida afora. A Terra é a nossa escola milenária e em suas classes múltiplas somos companheiros uns dos outros. Kardecizarmos-nos na carteira de obrigações a que estamos transitoriamente jungidos. É a fórmula ideal de ascensão. Então, trazer Kardec cada vez mais para a nossa vida,
como fórmula ideal de ascensão. Nesse momento de tantas polarizações, de tantas falsas informações, de tantos falsos profetas, de tanta dificuldade nas relações, trazermos essencialmente esses pilares em Kardec, da fé que raciocina, com ponderação, com bom senso, com maturidade, que aprende a debater, que aprende a dialogar, mas também da caridade que ilumina, que perdoa, que compreende, que serve. Como, de fato, as chaves mais fundamentais para equacionarmos, para solucionarmos os problemas que ora temos vivido, os elementos mais essenciais para encontrarmos caminhos de libertação, caminhos de solução individuais e coletivos para as nossas problemáticas humanas. Então, kardecizarmos na carteira de obrigações é a fórmula ideal de ascensão. Estudemos e trabalhemos sempre. Então, diante dessa reflexão que Bezerra nos traz, que cada um de nós possa, analisando tudo que até hoje recebemos de Kardec, meditar com sinceridade, com humildade, o quanto de fato Kardec já faz parte da nossa vida. O quanto, para além do Kardec manifestado, apregoado, crido ou sentido, já estamos alcançando esse universo do Kardec vivido, por vezes sofrido, chorado, mas, sobretudo, realizado em nossas próprias vidas, para comunicarmos às vidas ao nosso redor e ao mundo como um todo essas luzes da consolação que o Consolador prometido nos traz, mas também esses horizontes luminosos, esses horizontes grandiosos que ele nos abre, em nos abrindo os pórticos da imortalidade e dessa imensa jornada de ascensão que temos todos por trilhar. Que possamos nos inspirar no exemplo do codificador e, de fato, viver como ele viveu, sendo espíritas, inspirando-nos o exemplo desse primeiro espírita, legitimamente, que soube legitimamente aplicar a doutrina do Evangelho Redivivo em seus passos. Que Kardec, que Bezerra nos inspirem a todos na caminhada, que Kardec possa se expressar cada vez mais por nossa vida, não tanto ou não somente pelas palavras faladas, mas, sobretudo, pela expressão, pelos exemplos de cada dia. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.